Nesse vídeo vamos calcular numericamente a temperatura de chama diabática para um processo de combustão do metano a pressão constante. Dá uma olhada no vídeo. Vou escrever a reação estequiométrica do metano, da combustão do metano em ar padrão, a gente já conhece, já fez isso várias vezes. Só lembrando aqui, eu vou calcular esse processo a pressão constante, e a pressão aqui considerada vai ser 1 atm, temperatura de entrada 298 Kelvin, vai ser igual à temperatura de referência para facilitar. E aqui sim o processo, o cálculo de temperatura de chama diabática, ele é dependente da razão de equivalência, ou seja, se eu tenho uma mistura mais diluída, ele vai usar esse nitrogênio e oxigênio em excesso para diluir essa mistura, vai abaixar a temperatura, e se tem uma mistura rica em combustível, não vai liberar toda a energia do combustível, a temperatura também vai ser diferente. Aqui, especificamente, a gente vai calcular a temperatura de chama diabática para razão de equivalência igual a 1. Hipóteses simplificativas. A primeira hipótese, e mais forte delas, é de que de que a combustão é completa, ou seja, não há dissociação das espécies químicas. Isso é forte. Forte porque em alta temperatura o que acontece com as espécies, a gente discutiu um pouco já, o que acontece com as espécies é que elas tendem a se dissociar. Por exemplo, o CO2 tende a se dissociar em CO mais oxigênio monatômico, que vai se recombinar e formar gás oxigênio. A água tende a se dissociar em hidrogênio e gás oxigênio também da mesma forma. Então, a hipótese de combustão completa, ela elimina esse fenômeno, que é o fenômeno da dissociação. A gente vai entender um pouco a implicação disso lá no cálculo de temperatura de chama, lá no final, com os valores numéricos. A segunda hipótese que a gente vai considerar aqui é a de que os calores específicos são constantes, ou seja, não variam com a temperatura, e a gente vai avaliar ele aqui, para título de cálculo, tá? A gente vai avaliar ele a 1200 Kelvin. A gente vai entender depois por que a gente pegou essa temperatura. Mas é uma hipótese também um tanto forte, no sentido de que o calor específico ele varia com a temperatura e varia bastante, né? A gente já viu isso, inclusive tem um gráfico no livro do Turns que mostra a variação do calor específico com a temperatura. O que a gente precisa calcular é entalpia de entrada igual a entalpia de saída. Eu vou começar calculando a entalpia dos reagentes, tá? Então a entalpia dos reagentes é somatório I de número de mols da espécie química I, a entalpia molar. Lembrando que a entalpia total aqui, molar, ela é a entalpia de formação à temperatura de referência mais a integral da temperatura de referência até a temperatura, nesse caso a temperatura do processo, a temperatura de entrada, CP/dt. Lembra, a temperatura de entrada é igual à temperatura de referência, nesse caso, tá, igual a 298 Kelvin, ou seja, a integral de CP/dt é nula, é zero, né, porque os limites de integração são iguais. Para oxigênio e para nitrogênio, lembra mais uma vez, a entalpia de formação dessas duas espécies por definição é zero, tá? Então, basicamente, vai ficar o número de mols do CH4 vezes a entalpia de formação do CH4 a 298 Kelvin, tá? Vamos calcular a entalpia de saída, a entalpia dos produtos. E veja, aqui a gente já tem três espécies químicas, CO2, água e N2. Eles não estão mais a temperatura igual à temperatura de referência, ou seja, aquela integral da temperatura de referência até a temperatura do processo, ela vai existir nesse caso, tá? Vamos ver como é que fica esse cálculo. Então ele também é uma entalpia de mistura, então é somatório I de Ni vezes entalpia total. Então eu vou abrir isso aqui para as três espécies: número de mols do CO2, entalpia do CO2, número de mols da água, entalpia da água, número de mols do nitrogênio, entalpia do nitrogênio. Lembra? Vou fazer aqui só para o CO2 para ficar mais fácil para a gente entender. Entalpia total do CO2 à temperatura de chama diabática, nesse caso é entalpia de formação, temperatura de referência, mais integral da temperatura de referência até a temperatura de chama diabática, Cp do CO2 dt. Lembra, hipótese 2, a gente está considerando que o Cp é constante a 1200 Kelvin, ou seja, ele pode sair de dentro dessa integral, vai ficar Cp vezes a integral de dt. Integral de dt é T adiabático menos T de referência, tá? Essa simplificação a gente vai adotar para as três espécies químicas, ok? De maneira análoga. Só para facilitar a nossa vida, eu vou escrever aqui, vou colocar uma tabela com as entalpias de formação a 298 Kelvin e o calor específico, a pressão constante das espécies químicas de interesse aqui a 1200 Kelvin. O valor para a entalpia de formação do CH4 é menos 74,831, para o CO2 393,546 e etc. E assim segue, tá? Entalpia de formação da água e nitrogênio também. O Cp do CO2 56,205.
e aí segue para a água e segue para o nitrogênio da mesma forma, ok? Posso escrever então entalpia dos produtos como sendo 1 mol, e aqui nesse caso é 1 mol de CO2, tá? 1 mol de CO2 vezes entalpia de formação de CO2 mais Cp de CO2, T adiabático menos 298, e assim segue, 2 mols de água vezes menos a entalpia de formação da água, que é menos 241,845, mais Cp da água, que é adiabático menos 298, mais 7,52 mols de N2 vezes zero entalpia de formação de N2, mais Cp de N2 T adiabático menos 298. E lembra, eu tenho também em entalpia dos reagentes, 1 mol de CH4 vezes menos 74,831. E da primeira lei a gente resultou que a entalpia dos reagentes deve ser necessariamente igual à temperatura, entalpia dos produtos. Resolvendo para T adiabático, esse valor vai dar 2.318 Kelvin. Essa é a temperatura de chama adiabática de um processo de combustão de metano a pressão constante, considerando a razão de equivalência igual a 1, pressão igual a 1 atm, temperatura de entrada igual a 298 Kelvin. E considerando as duas hipóteses de combustão completa e de calor específico, a constante é 1200 Kelvin, ok? A gente vai chamar esse aqui de método aproximado. Eu só vou fazer uma comparação aqui. Será que esse valor ele é preciso? Porque a gente tem duas hipóteses fortes e a gente discutiu isso rapidamente no início do vídeo. Será que esse valor é preciso? Eu vou comparar ele com dois outros valores, tá? Eu vou comparar o método aproximado, que a gente está chamando aqui, que a gente acabou de calcular, que é o método aproximado, não tem dissociação e o Cp é constante, o valor deu 2.318. Vou fazer exatamente a mesma conta agora, também considerando que não há dissociação, no entanto o Cp agora ele passa a variar com a temperatura, né? Mas eu não posso mais realizar considerar o Cp constante e retirar ele dentro da integral, ele passa a variar com a temperatura. O resultado é 2.328. Veja, a diferença não é muito grande. 2.318 com Cp constante, 2.328 para o Cp variando com a temperatura é apenas 10 Kelvin. E por fim eu vou considerar a dissociação. E aí a dissociação considerada aqui, ele provavelmente dissocia CO2 em CO mais oxigênio, água em H2 mais oxigênio, hidrogênio provavelmente dissocia em hidrogênio monatômico. Não vem ao caso quais espécies químicas estão sendo consideradas nesse momento, a gente vai aprender isso um pouco mais à frente, mas o que interessa é que está sendo considerada a dissociação. Nesse caso, a temperatura baixou para 2.226, ou seja, Kelvin. A temperatura é 92 Kelvin menor do que a temperatura considerando que não haja dissociação, ou seja, de fato o que acontece com a dissociação é que é um processo endotérmico, absorve energia, a dissociação de moléculas absorve energia, acabou derrubando um pouco a temperatura de chama adiabática, né, trocando essas hipóteses, tá? Em resumo aqui, eu só estou colocando em resumo, o Cp constante é uma hipótese boa, adequada. Agora lembra, você tem que saber exatamente, você tem que saber uma boa estimativa de qual é a temperatura de chama adiabática antes de saber, antes de calcular o Cp, porque a gente na verdade arbitrou lá no início, buscou o Cp a 1200 Kelvin. Eu já tinha uma estimativa de que a temperatura de chama adiabática ia estar em torno de 2400 Kelvin. Então a gente pegou o Cp na temperatura média entre temperatura de entrada e temperatura de chama adiabática. Lembra disso? A temperatura de chama adiabática pode variar bastante entre diferentes combustíveis e diferentes razões de equivalência. Então é preciso sempre ter uma boa estimativa desse Cp. Segunda hipótese, não assumir dissociação, aí sim é uma hipótese forte, você veja quase 100 Kelvin de diferença, e isso é principalmente importante em temperatura alta. Ela vai ser uma hipótese forte, principalmente em temperatura alta, porque em alta temperatura favorece a dissociação. Ok?